Agora a parte triste aqui. Missionário norte-americano é expulso após invadir área no Acre para converter indígenas de recente contato. Membro da missão Novas Tribos do Brasil recebeu visto do governo Bolsonaro e se instalou em território do povo Madija, que tem histórico de suicídio por contato forçado. Nossa, terrível. Matéria do André Uzeda. Onde é, Pava? O Intercept? Intercept, Will. Tá. Intercept. Tô começando a me adaptar às fontes, sabe? Das letras, aí você consegue identificar qual que é o canal. À frente da organização desde 2005, o pastor Edward Gomes da Luz é pai do antropólogo evangélico Edward Mantuanelli Luz, que responde a processos na justiça por atos contrários à fiscalização e ao sistema de aplicação de leis. Em fevereiro de 20, chegou a ser preso em flagrante por desacatar funcionários do IBAMA que fiscalizavam o território indígena Iruna Itatá, em Altamira, no Pará. Mesmo sem autorização das lideranças locais, ou mesmo da FUNAI, Godard construiu, em março, uma casa que ocupa 96 metros quadrados e passou a morar dentro da terra indígena Alto Rio Purus, na aldeia Santo Amaro, próximo à foz do rio. Eu não conheço esse nome, gente. Eu vou falar aqui correndo um risco de errar a pronúncia. Chandles, que corta o estado. E ficou até maio, quando viu o ofício escrito pelos seus advogados, comunicou a sua saída da FUNAI. A casa permanece no local. Após uma série de denúncias de pedofilia e abusos sexuais em países onde atua, em 2017, a New Tribes Mission mudou o nome para Etnos 360. A organização brasileira continua com o mesmo nome. Este ano, ao descobrir que Godard e sua família estavam vivendo na terra indígena Madija, a FUNAI solicitou apoio da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre para retirá-los do local. O órgão indigenista se apoiou em uma instrução normativa de 94 que diz que missões religiosas só poderiam atuar em áreas indígenas se tivessem decisão favorável de um antropólogo, o que não era o caso de Godard. É isso. Mais uma? Ah, tem. Will, tem, né? Tem. Um missionário norte-americano de 30 anos invadiu uma terra indígena no Acre para iniciar um processo de doutrinação evangélica forçada com os integrantes da etnia Madija, um povo considerado de recente contato. Anthony Paul Godard viajou ao lado de sua esposa, também americana, um filho pequeno e um empregado brasileiro. Mantuanelli Luz foi o responsável por alçar a Missões Novas Tribos Brasil a outro patamar durante o governo Bolsonaro. Em um áudio vazado de 2020, o antropólogo assumiu que fez lobby para que alguém aliado à sua religião assumisse a coordenação geral de índios isolados e de recente contato da FUNAI. Olha o descaso, né, que a gente já denunciou aqui com que se tratava, com que trataram, né, os povos originários na gestão anterior. O caso foi revelado na época pelo Intercept. O indicado para a área foi um pastor, o Ricardo Lopes Dias. Sua nomeação foi contestada na justiça, mas Dias permaneceu no cargo por 9 meses. Sua gestão foi considerada, por óbvio, desastrosa, para não ser, né, criminosa, né? É isso. Will, peço até desculpas de ter me estendido um pouquinho, mas muita informação, trabalho sensacional do Intercept, que já havia revelado anteriormente, aí as coisas envolvendo a missão Novas Tribos. E, Will, eu recomendo que todo mundo entre no site para conhecer todos os detalhes da matéria. Will, tem um aumento incrível do número de casos de suicídios na faixa, alguma coisa entre, acho que 18 a 24 anos, acho que é essa faixa, e alcoolismo, eles foram apresentados as bebidas também, então toda essa história de evangelização tem também
enfim, eles levam não só vírus de doença, essas coisas todas, mas também bebidas, e como eles não têm acesso a bebida mesmo, destilada, a pinga, a cachaça, eles chegam a tomar, Will, o álcool mesmo. Eles chegam a tomar detergente, coisas assim do gênero, e normalmente os casos de suicídio acontecem depois deles tomarem esse tipo de porre. Você percebe que Caracas. estava debaixo da liderança da Damares, esse tipo de autorização aparece, tem o print do Bolsonaro oficializando o trabalho dele lá numa região sem ter o laudo de um antropólogo, que é um pré-requisito, ainda assim, ou seja, Will, assim, você falou que é triste, mas a hora que a gente começa a ler tudo isso, é assim, é uma vergonha tão grande. Repugnante. Olha, a gente está falando de pedofilia, está falando, e não é só no Brasil, Will. Essa reportagem do Intercept enumera os vários países em que essa missão atua e a quantidade de casos, incluindo, Will, incluindo vídeos de pedofilia com indígenas menores de idade. É assim, Meu Deus. Will, assim, doeu ler isso e separar para a gente falar. Então, não sei nem, assim, a gente fica, assim, sensibilizado, cara. Quem Ou tem seja, criança em Pablo, casa, a hora que vê esse tipo de trabalho, o discurso todo que tem lá no site, assim, dói a gente falar sobre isso, Will, mas é preciso jogar luz no meio das trevas, então a gente está trazendo isso aqui. ou seja, isso só corrobora aquilo que a gente tem dito, que muita gente diz, que evangelização e colonização se equivalem no lado de cá do hemisfério, né? Porque, Exatamente, Will, sinceramente, infelizmente. sinceramente, pelo que eu entendi aqui, o missionário abre as portas para desgraça, é isso? É isso, É é isso. isso. Assim, literalmente, o missionário cristão abre as portas para desgraça, não é para graça, mas para desgraça. Tá. Olha, vou falar, irmãos, é difícil, é difícil. E só saiu em maio porque a Polícia Federal começou a trabalhar, né? Exatamente, A Will. botar quente, né? Porque senão tinha Exatamente. ficado lá. Olha só, Imagina, imagina se fosse o mesmo desgoverno agora. nossa, Em que situação nossa. estaria, Will? Cada Gente, vez ó, mais que a gente é mexe nessas preciso coisas, tá cada lembrar vez. disso. Diga, Lem- desculpa. Lembra o que aconteceu com os Yanomamis? Lembra o que aconteceu Sim, aí na FUNAI? Lembra o que sim. aconteceu na pandemia? Deus está sendo assim, nos dando uma nova chance assim da gente reerguer o país. Então, cada vez que eu vejo alguém que solta lá, hoje saiu uma manchete em algum lugar assim, diante das pisadas de bola de Tarcísio com evangélicos, não tinha nem que ter evangélico perto de um cara desse. É, Mamares sai como se fortalece como candidata. Não é possível a gente permitir que um raio caia duas vezes no mesmo lugar. Então, vamos aumentar, vamos ampliar nossa voz, vamos ampliar nossa denúncia, vamos ampliar o nosso alcance, vamos compartilhar isso. Não é possível que a gente seja de novo, sofra um castigo dos infernos, que é ter essa gentalha desgovernando e destruindo o Brasil. E antes que venham dizer que, então quer dizer que não pode ter evangélico no governo? Pode. A gente tem uma, inclusive, que é ministra do meio ambiente, que é referência mundial. É desse tipo de evangélico que a gente espera que tenha no governo, se é que é para ter. Mas a qualidade, ela está lá não é porque é evangélica. Ela está lá no governo porque ela é autoridade no assunto, É a maior isso. autoridade, né? Então, é lamentável que, olha aí, olha o que é a presença evangélica no governo. Aí a gente vai rememorar Milton Ribeiro, rememorar outros casos dos evangélicos. A Damares. Olha aí o que foi a mistura de evangélicos no governo. É isso aí que deu. O próprio É André lamentável. Mendonça. André Mendonça, bem lembrado. Lamentável, lamentável. Ou seja, a gente viu
a gente viu, e se deixasse, e por um pouquinho só, a gente não viveu um segundo mandato. E olha, Sérgio Pavarini, a história que eu sei é que a ideia desse segundo mandato tinha duas vertentes. Primeiro, aumentar a ideia de teocracia. Isso aqui ia virar realmente um talibã evangélico, né? O Brasil, um talibã evangélico, e ataque ao STF. Will, Né? tem um pastor que fez parte da equipe da Damares e que depois saiu, e todas as vezes que alguém menciona isso para ele, não, mas foi um trabalho, você ajudou a construir esse demônio, a instaurar esse demônio lá Exato. naquelas plagas. E não vai ter como tirar isso da sua biografia, não, ok, seu Guilherme? É Você isso fez aí. parte disso aí. Você fez parte disso. Não sei qual foi o seu prato de lentilhas, e até onde eu sei, é lentilha estragada ainda, porque nem tanta grana assim é. Foi maldade mesmo. Você destruiu seu ministério, destruiu sua reputação. Você vai ser eternamente não, porque lá Deus perdoa os pecados e joga no fundo do mar. Mas enquanto você estiver Diferentemente aqui, deles, né, Pava? Hein, Pava? exato. Diferentemente do que eles pensam, de como eles agem, de como é a teologia deles, né? Eternamente, até para eles tem perdão, vamos dizer assim, né? É isso, É isso é aí. isso. É isso aí. E não adianta se fazer desentendido. Ah, eu não sabia. Ah, fui enganado. Foi enganado uma ova, né? Como diria Luciana Genro pro Aécio Neves, foi enganado uma ova, né? Uma É ova. isso. É isso. Ó, o Ailson está dizendo aqui, ó. Guilherme voltou a ser notícias por medo nos crentes recentemente. E Só isso que ele. está lá como colunista da Gazeta do Povo, junto com entre outros, com o Nicolas Ferreira, que agora é o novo colunista. Nossa, Está lá, ó, meu ele Deus. querendo limpar a barra e está lá escrevendo. E é uma coluna fechada ainda, Will. Deve estar escrevendo assim para 3 ou 4 pessoas, talvez. Opa, Então, mas cá entre nós. Cá entre nós. É, ainda bem que é fechada, ótimo, é um né? livramento, é um É um livramento. livramento. Ninguém está interessado na sua verborragia depois do que você fez, ok, seu Guilherme? É isso aí. Boa. Deixa eu passar de tema aqui. Deixa eu dar boa noite para Bia, que chegou por aqui. Boa noite, Bia. Acho que foi Bia, isso. Bia Lopes. Boa noite, bom ter você com a gente aí, viu? Pessoal, vai chegando aí, deixando o seu like, é de graça, assim a gente alcança mais pessoas. Obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente. Vambora. A Adriana comenta: o Brasil está virando uma teocracia. Eles estão infiltrados em todas as esferas de poder. Esse é o plano. Quando eu vi que estavam se candidatando e ganhando nos conselhos tutelares. Uma pena que a gente não tivesse iniciado, a gente não iniciou, né, o Sim Pode Rever nessa época das eleições aos conselhos tutelares. Mas estamos perto de uma nova eleição de conselho tutelar, se eu não estou enganado, no ano que vem. Se não me falha a memória aí e tal. E estaremos aqui, viu, Adriana? Contamos com você. Porque você tem toda a razão. Eu tenho notícias de ônibus locados pela Universal e descendo crente de ônibus para votar em candidato a conselho da igreja. Porque a ideia é essa mesmo. A Igreja Universal tem um projeto de poder claro. A gente tem visto aí as denúncias das polícias, mas no Conselho Tutelar, né? Eu não lembro se a Ingrid chegou a falar isso pra gente no nosso podcast, Pava. A Ingrid, que é do Candomblé e participou de um podcast com a gente, ela é conselheira tutelar em Santo André. Foi ela que me disse que a Universal fez a locação de ônibus e mais ônibus, e as pessoas da igreja desciam assim do ônibus, várias pessoas, para votar em candidato evangélico ao conselho, porque eles querem aparelhar os conselhos tutelares para começar daí o aparelhamento do Estado. Olha só o que virou e o que é essa turba aí. Se tivessem ganho, diz a Bia, seria a consolidação de um projeto de poder para implementar o fundamentalismo religioso e a institucionalização da corrupção. Em nome de Deus ainda, né, Bia? A coluna dele na Gazeta do Povo requentou notícia do Junuíno falando que havia... o nível, né? É o nível, né, Ailson? É o nível, né?